Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso você não me conheça e seja novo por aqui, meu nome é Flaubert e sejam bem-vindos ao canal Catedrais do Babel, no qual me proponho a fazer não resenhas, mas breve comentários sobre produtos culturais que me interessam, sejam filmes, sei lá, de ficção, documentário, gibis, livros, etc. E pois bem, hoje eu estou aqui para tecer comentários um pouquinho mais específicos sobre uma coisa que eu sempre falo por aqui. Porque para vocês, para se tiverem gostos parecidos com o meu, essa, como eu sempre digo, é certamente o melhor que nós temos atualmente sendo publicado no mercado editorial brasileiro. Eu estou falando sobre nada mais nada menos do que a coleção clássica Marvel. Ela é publicada originalmente na Itália, atualmente está no volume 300. A editora Panini aqui no Brasil se comprometeu até ter um plano de assinaturas para lançar até a edição 60, que eu achei algo fundamental, mas eu oro para que ela continue publicando. E os editores dessa coleção disseram que enquanto continuar vendendo, enquanto for lucrativo, eles vão continuar publicando essa coleção. E eu me esmero em comprar. E do que se trata essa coleção histórica Marvel? Ele se propõe a lançar em ordem cronológica as histórias desses principais personagens da Marvel, que saiu ali no final dos anos 60, na verdade, finais de 1961. E eles pretendem, pelo menos na Itália, publicar tudo assim, desses personagens da Marvel dos anos 60 e 70, né? Início dos anos 70. Como eu disse, vão sair basicamente 60 volumes aqui no Brasil. E espero que eles expandam a coleção, ela continue saindo. Se não sair aqui no Brasil, vou acabar comprando as edições em italiano. Primeiro porque é uma língua próxima à nossa, não seria nenhum desafio ler em italiano, para quem lê em português é algo simples. E de fato, eu gostei muito dessa coleção. Porque assim, primeiro problema, por exemplo, de você ler as revistas que saem atualmente nas bancas, as que ainda existem, né? É porque eles acabam citando acontecimentos que você, leitor, muitas vezes não conhece. Como eu comentei em relação à revista, o Mix, né, do Avante Vingadores, que vem com a revista essa, né, Avante Vingadores, Hulk e o Pantera Negra. E essa não, de fato você conhece as histórias do início. Originalmente, pelo menos para esses 60 números, sairão esses pequenos encadernados com 9 desses principais personagens da Marvel, né, que são Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men, Vingadores, Hulk, Demolidor, Capitão América, Homem de Ferro e Thor. Tem alguns personagens que ficam de fora, sim. Por exemplo, o Homem-Formiga e a Vespa, não tem um encadernado próprio. Deixa eu pensar no outro. O Doutor Estranho, né, o mestre das artes místicas, também não tem encadernado próprio. Mas fuçando lá no site da Panini, né, da Itália, deu para perceber que à medida que a coleção avança, encadernados de outros personagens aparecem, como do próprio Doutor Estranho, do Surfista Prateado e do supergrupo lá, né, dos Defensores. E realmente eu espero que a Panini continue lançando, porque comparando com outras revistas, ela é relativamente barata, fica em torno dos, na verdade, R$ 32. Mas aí você compra em promoção por 18, por 20, por 25, etc. Você vai ter paciência. Mas assim, já havia algo parecido no Brasil, sim, tinha a coleção histórica Marvel, mas essa aqui expande, vai além daquela coleção. Mas, por exemplo, aqui em casa eu já tinha esse volume que é o primeiro da coleção clássica de graphic novels da editora Salvati, que eram as Origens, Marvel Origens, década de 60, que ele trazia a primeira ou a segunda história desses principais personagens, do Hulk, do Demolidor, dos X-Men, do Homem-Aranha, do Quarteto Fantástico, etc. E você pensa, então isso aqui agora, se você tem, já posso me livrar dela, né? Eu até pensei em passar para algum aluno, né, da escola e tal, mas eu desisti. Porque tem algumas histórias aqui que não tem na coleção clássica Marvel, que no caso é a primeira, que é a origem do Homem-Formiga, a origem da Vespa, que não está compilada na coleção clássica Marvel. Então, por causa disso, eu vou acabar não me livrando disso aqui. E como ele tem um papel diferente, as cores ficam mais vivas. Aparentemente não é uma...
tem um trabalho aqui de recolorização, mas eles tentam manter as cores originais. E como eu disse, tem histórias que na coleção clássica Marvel não aparecem. Aí citando só essas duas especiais, que é a primeira aventura do Homem-Formiga, que inclusive é anterior à origem da Marvel, né, antes dos anos 60, e tem a origem da Vespa. Aí por causa disso eu vou manter esse volume aqui, eu não vou me livrar dele. E no caso da coleção clássica Marvel, obviamente você não precisa comprar todas. Você pode comprar só do seu personagem, dos seus personagens preferidos, ou fazer como eu, que estou comprando todas. Por exemplo, o volume 1 veio essas 5 ou 6 primeiras aventuras do Homem-Aranha, na verdade 6 primeiras aventuras do Homem-Aranha, que conta com o roteiro do Stan Lee, a arte do Steve Ditko, que daqui a pouco ele vai, entre aspas, desenvolver um outro personagem, que é o Doutor Estranho, que não vai fazer parte, por enquanto, dessa coleção, apesar dela ser muito citada. Aí tem o segundo volume, que é o Quarteto Fantástico, que eu acho que como o Homem-Aranha, talvez aqui no Brasil faça mais sucesso, eles colocaram o Homem-Aranha como volume 1. Mas eu acho que deveria ser o Quarteto Fantástico, porque ele antecede, historicamente, o Homem-Aranha. Então deveria ser o contrário, mas, enfim, paciência. E o engraçado é que o Homem-Aranha ele fará algumas participações especiais nas histórias do Quarteto Fantástico, e um dos personagens do Quarteto Fantástico, casualmente, com uma certa persistência, ela aparece também nas histórias do Homem-Aranha, que é o John Storm, né, que é o Tocha Humana. Aí, enfim, né? Aí tem o terceiro volume, são dos X-Men, né? Enfim. Depois, os Vingadores. Depois, Hulk, que aparentemente o Hulk ele não fez muito sucesso. Originalmente ele teve 6 edições e depois foi cancelado. Acho que não vendeu tanto quanto eles esperavam, porque na verdade nesse período aqui, início dos anos 60, história em quadrinhos, gibi era uma coisa de apelo popular e vendiam muito. Então um título que vendesse menos de 250, 300 mil exemplares por mês era cancelado. Quer dizer, hoje em dia, quando uma revista vende muito, vende 8, 10 mil cópias. E nesse tempo aqui, em 61, 62, 63 no caso, um personagem que vendesse menos de 300 mil cópias era cancelado. Bons tempos, né, dos papéis. Aí, o Hulk vira uma carta fora do baralho, mas o personagem tem uma série de características interessantes, então ele retorna nos Vingadores 1, que já tem aqui, e depois ele ganha um novo arco de história. Eles meio que reformulam os diálogos, explicam melhor alguns elementos ligados aos poderes do Hulk, né? Como é que o Bruce Banner se transforma no Hulk e vice-versa. Assim, fica um texto muito bacana, pelo menos eu gosto. Aí depois tem volume 6, Demolidor, que ele ainda tem esse uniforme amarelo, que ele será modificado ainda aqui, né, pelo Wallace Wood. Tem o Capitão América, que é o volume 7 da coleção, que é um texto assim espetacular. Acho que é o personagem aqui que tem uma trama mais empolgante, é bem aventuresco e tal, né? É muito superior aos outros. Eu não sei qual é o meu... Não, daqui a pouco eu comento sobre isso. Depois tem o Homem de Ferro, Thor, né, que é a parceria de novo, né, do Quarteto Fantástico, o Stan Lee e o Jack Kirby. E o volume 10, que é o Homem-Aranha novamente, né? Pronto, que eles vão intercalando esses personagens. Tem alguns volumes, são volumes dedicados a cada um desses personagens, né? Então eles vão meio que alternando, né? E algumas entradas são menos do que outras, porque como eu disse, o Hulk ele foi cancelado. Os X-Men, de certa forma, também. Tem alguns personagens que têm periodicidade mensal, né? Como o Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico. Outros é bimestral, outros divide a revista com outros personagens, né? Que é o caso, por exemplo, do Thor, etc, né? O Homem de Ferro, né? Então tem um número maior de edições por revista. Então eles têm menos volumes dedicados a eles, né? Pronto. Se vocês me perguntarem assim, qual é o meu personagem preferido dessas histórias aqui, eu gostei muito do Hulk. Gostei bastante do Thor, em especial pelo texto, né? Porque tem um tom assim mais clássico e tal, né? Mais rebuscado.
O do Capitão América também é um texto espetacular. Um que me desagradou muito, né? Por causa das referências à Guerra Fria. Porque em todos esses personagens aqui, boa parte dos vilões eles são comunistas, né? São chineses. Tem até um personagem que parece uma caricatura do Fidel Castro, né? Porque, enfim, como são revistas do início dos anos 60, há muito aquele debate em torno da Guerra Fria, né? Então muitos dos oponentes eles são comunistas, são da Rússia, de Cuba, do Vietnã, da China, né? Então se você, por exemplo, como o Dínamo Escarlate, que é um antagonista do Homem de Ferro, etc, né? Mas assim, de uma forma geral, as histórias são muito boas. Eu gosto, apesar do texto assim, ser um pouco esquisito, se você for comparar com o que se faz hoje em dia, mas é curioso você observar o desenvolvimento desses personagens, o quanto que a Marvel ela foi bem sucedida em adaptar esses personagens para o cinema, porque em todos aqueles filmes principais, né, primeiros da Marvel no cinema, eles fazem referências explícitas a histórias e antagonistas que aparecem aqui. Só que eu gostei bastante da forma como eles adaptaram e também traça a forma como você observa, ou pode observar o desenvolvimento das próprias personagens, né? Você pega, por exemplo, a Jane Foster, que é um interesse romântico aqui do Donald Blake, né? Que é a contraparte do Thor. Nas primeiras histórias, ela é simplesmente uma auxiliar do médico Donald Blake, né? Uma enfermeira, tem um interesse romântico pelo seu empregador, pelo médico, etc. Mas aí se você compara com quem é a Jane Foster hoje, né, que é a poderosa Thor, ela é uma médica cardiologista, já enfrentou o câncer de mama. Então, quer dizer, é interessante perceber que como essas personagens elas se desenvolveram, elas se transformaram ao longo do tempo, né? Tem, por exemplo, a Vespa também, né? Que toda a historinha nova ela está com um novo figurino. Ela que aparece, entre aspas, paquerando, flertando com os antagonistas, né? Uma personagem fútil. Aí você, quando você compara essa personagem, né, a Vespa, do início dos anos 60, com ela, com o que ela é hoje, você vê um abismo, né, de como esses personagens, ou como é que a Marvel ela conseguiu adaptar essas personagens para os novos tempos, né? Enfim, eu acho que é uma coleção bastante interessante. Quem ainda não conseguiu comprar, eu acho que vale a pena comprar, porque assim, eu achei fenomenal, né? Principalmente para acompanhar esse desenvolvimento, até o desenvolvimento da arte dos personagens aqui, né, que atuam. Ou no caso do texto gráfico, da arte, né, do desenho, e como que os artistas, o seu trabalho evoluiu. Assim, por exemplo, tem algumas técnicas que são famosas e atribuídas a alguns artistas, como por exemplo o Jack Kirby, mas que ele ainda não usava aqui. Você vai ver lá ele desenvolvendo técnicas novas ao longo das séries que ele trabalha aqui. A mesma coisa com o Steve Ditko, né, que é responsável pelo Homem-Aranha, pelo menos aqui é só o Homem-Aranha. Quer dizer, se você pegar o volume 1 do Homem-Aranha, o desenho dele aqui, e comparar com o trabalho do Steve Ditko nos próximos volumes do Homem-Aranha, vocês notam o desenvolvimento do trabalho dele como artista. Eu gosto bastante de acompanhar essa trajetória dos artistas. E aqui você acompanha isso realmente de forma minuciosa. Eu vou dar meu vídeo por encerrado, para não ficar muito longo. E até o próximo vídeo. Fique aqui com a dica de leitura da coleção clássica Marvel. Elas têm algo em torno de 128 páginas cada volume. Alguns têm um pouco mais, né? 140, 160, mas em média são 128 páginas. Aqui são as 10 primeiras, mas atualmente ela já está quase na edição 40, né? Então tem muita coisa ainda pela frente para ler. Então por enquanto é só e até o próximo vídeo.